Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 98. Hoje vamos falar de arte, de espiritualidade. Tenho aqui um grande artista, referência nacional. Tem aqui do meu lado esquerdo, ele já conhecido da casa, Américo Fázio. Salve, salve. É sempre um prazer estar aqui, Máfia. Muito legal aqui no Plugado. Mais um episódio, acho que é o quarto ou quinto que eu participo. Acho que é o quinto já. Prazer. Já teve o seu episódio. Eu participei desse lado e alguns aqui como co-host. Sempre um prazer estar do teu lado aqui. E hoje vai ser um dia especial porque eu conheço ele antes dele ser Mena, Gabriel Menezes. E vai ser legal trazer um pouco das experiências antes do artista hoje famoso e consagrado que ele se transformou. Américo, que é ator, apresentador. O que mais, Américo? Diretor. Cara, eu sou apaixonado por comunicação e tecnologia e faço tudo que tem a ver aí na frente e atrás das câmeras. Sou apaixonado por arte também. E quem quiser conhecer meu trabalho, @Américo Fázio lá, tem um pouco. Eu falo que eu não sou nada, eu sempre tô alguma coisa. Hoje eu tô aqui com você apresentando, pode ser que outro job eu esteja filmando, mas tudo tem a ver com comunicação e tecnologia. É isso aí, temos aqui ele, que traz arte para as nossas cidades tão cinza. Mena, Gabriel Menezes, salve, salve. Salve, salve, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vou falar em nome da arte, em nome da espiritualidade. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, que é muito foda. Gratidão. Ilumina aí as cidades, pô, animal, muito grato em ter a sua presença aqui. Gratidão, para mim também é um prazer. Animal, vamos começar então, como começou esse interesse aí por pintura, por arte, como um todo, como que era lá na infância? Cara, na minha infância foi muito boa. Minha mãe, psicóloga infantil, sempre me incentivou bastante nesse lado. Mas em algum momento, costumo dizer que eu me desprendi, assim, desse lado artístico, né? Eu servi ao exército e isso também me deu uma afastada do lado artístico. Mas logo depois, em seguida, eu entrei na Faculdade de Belas Artes para cursar arquitetura e urbanismo. E eu despertei para a arte no último ano. Quando eu estava tomando pau nas matérias de cálculo, eu percebi que enquanto eu desenhava durante a aula, eu tinha uma absorção melhor daquele conteúdo. E aí a matéria entrava na minha cabeça. Aí eu comecei a melhorar nas notas. Quanto mais eu desenhava, mais eu melhorava. E foi assim meu despertar. Consegui me formar na facul, passei de todas as DPs de cálculo que eu tinha, graças a Deus. Só queria pintar. Você fez arquitetura, né? Sim, eu sou arquiteto. Belas Artes. Belas Artes. E aí, a arquitetura ficou pelo caminho... Eu cheguei a montar meu escritório de arquitetura, inclusive fiz o projeto da Casa do Américo Fázio. Exatamente, tive esse privilégio, eu ia falar isso, mas ele falou antes. O projeto lá ficou muito legal, ele teve várias soluções muito bacanas, ele com a sócia dele, a Roberta, na época. Isso. E era isso, a Escala 011 fez o projeto do meu apartamento lá, e que eu acabei de vender, inclusive, mas, cara, foi muito legal, assim, conviver e ver as soluções do espaço. Ele optou pela arte, mas é um arquiteto muito talentoso e fez um projeto muito legal lá na época. Gratidão. Cheguei a fazer e executar cerca de 20 projetos, eu e minha sócia Roberta. Foi bem especial. Porém, a arquitetura, cara, é uma coisa que você depende muito de terceiros, assim, sabe? De mão de obra, principalmente de terceiros. Sim. E é uma coisa estressante, porque nem todo mundo gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu tenho tesão em trabalhar, sabe? Botar a mão na massa mesmo. Eu adoro. Mas não dava pra eu fazer tudo. E aí eu fiquei muito estressado até que eu tive um burnout. Um dia pintando na rua, eu já tava pintando junto nesse momento. E eu fiquei cego por 10 minutos, assim. Foi uma coisa muito desesperadora pra mim. Sentei... Respirei até aquele sentimento ir embora, né? Voltei, aí procurei um psiquiatra, ele tinha falado que era um burnout, me receitou um tarja preta, que eu nunca tomei, graças a Deus. E o que me curou foi a arte. Então, a forma de eu levar arte para as pessoas é uma forma também de eu compartilhar essa cura que eu tive, sabe? Porque ela salva mesmo. E como que foi o seu processo de encontrar aí a sua identidade? Essas cores? Fazendo. Fazendo muito. A princípio, eu fazia tudo. Qualquer projeto que vinha, eu abraçava. Eu pintei muitas garrafas de Absolute no começo da minha carreira. E eu pegava diversos temas. Por exemplo, você vai presentear um amigo que vai casar. Pronto, eu fazia uma garrafa temática de casamento. Ah, meu namorado gosta de MM. Pá, fazer a garrafa de MM. Então,
Assim, eu peguei todos. Você se adequava Aí alguns começaram a não fazer tanto sentido mais. Por exemplo, garrafa de time de futebol. Aí eu fui cortando aos poucos, refinando aquilo, até que eu me encontrei. Que foi quando eu comecei a pintar rosquinhas. Rosquinhas? Rosquinhas dos Simpsons. Eu tava em plena comunhão com a minha criança interior, porque eu representava muitos desenhos animados nas ruas, tipo Johnny Bravo, Ligeirinho, o Gênio da Lâmpada, e aí sempre trazendo mensagens assim junto com esses personagens. E essa foi a minha identidade no começo, rosquinhas. Eu tava feliz com a minha criança, sabe? E aí eu fui ganhando nome por causa dessas rosquinhas. As pessoas foram me conhecendo. E aí foi quando eu fiz a minha primeira exposição de arte. E eu notei que os primeiros quadros que foram vendidos, tinham 85 quadros que eu pintei durante um ano. Os primeiros que foram vendidos eram abstratos. Ou seja, cabia melhor na casa das pessoas. Sim. Aí eu comecei a fazer mais arte abstrata e menos figurativo. Que eu comecei a vender para mais pessoas, e aí amigo do amigo que vinha, que viu o quadro na casa, e aí eu comecei a criar uma identidade através disso. Nesse meio tempo, eu me aprofundei muito na Umbanda Sagrada. Foi quando eu conheci as 7 linhas da Umbanda, que é o arco-íris, e aquilo me tocou assim no fundo da alma, e aí eu comecei a pintar arco-íris. Aí foi um processo para desapegar da rosquinha, e ir mais pro lado espiritual, mais pro lado do arco-íris, né, em si, e comecei a transmitir mensagens espirituais, né? Abrir portais através de geometrias sagradas. Foi uma construção, assim, né? Mas eu acho que isso faz muito parte da busca do artista, né, cara? E assim, só fazendo um comentário, a gente não se conheceu quando ele fez a obra da minha casa. Na verdade, eu conheço ele há, sei lá, 13 anos, porque eu namorei com a prima dele durante um bom tempo, a gente ficou junto muitos e muitos anos, mais de uma década juntos, então eu conheci ele quando ele nem estava, ou estava entrando na faculdade, bem no comecinho, eu acompanhei quando ele foi no CPUR, quando ele voltou do exército e tal, e foi muito legal, cara, é muito legal estar aqui hoje te entrevistando e ver toda essa evolução. E eu peguei justamente essa parte de você representando ali os desenhos da tua infância, as coisas que você gostava, e eu estive na tua primeira exposição, que foi no Paineiras, né? Foi no Arouche. Não. Num casarão lá no Arouche. Mas antes não teve aquela... Foi a segunda? E era uma exposição que é exatamente o que ele falou, cara. Era uma exposição muito plural, porque você tinha personagens famosos misturado com técnicas que ele já estava experimentando, de fios e de outras coisas, no prego e misturando cores e tal. E eu lembro que a gente conversou muito disso. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem onde eu fui filmar Os Gêmeos em Nova York, a primeira exposição, e eu conversei muito disso com ele, que eu falei assim, cara, é muito legal a sua capacidade em reproduzir a arte que todo mundo conhece. Então a gente vê personagens que fazem parte da nossa infância, famosos da Disney e tal, mas o teu trabalho mais legal é o teu, é esse abstrato, é o que vem de você, as tuas cores, a mistura, o jeito que você faz os degradês. E a gente sabe que para um artista ter a identidade e criar a sua linha é o mais valioso, né? Com certeza. E foi muito legal ver essa parada dele experimentando, e cada hora era uma coisa nova, e era na garrafa, e era na tinta, e era numa tela diferenciada. E aquele teu trabalho de fios que você faz, cara, é uma dos meus favoritos, assim. Eu não sei se você continua fazendo. E depois teve essa outra mudança, dentro da mudança, que eu acho que foi quando você traz a espiritualidade e se vê como também uma pessoa para passar mensagens, não só uma arte abstrata ou colorida, porque cada um interpreta a arte de um jeito, mas você fazia questão de colocar mensagens até atrás dos quadros, escrever coisas. Eu lembro que tinha isso, né? Sim, cada obra vai com o seu significado, né? Até a obra abstrata é uma forma de você sentir aquilo, né? Às vezes a predominância de uma cor, com movimento, etc. São mensagens às vezes subliminares, né? E o legal dessa exposição do Arouche que ele falou, não sei se tem na internet algum lugar que a galera possa buscar as fotos lá, mas é que a própria casa vocês também pintaram, né? Tipo, tinha as paredes, tinham outros artistas, era uma casa que já tinha algumas obras e vocês também... E eu lembro que tinha música envolvida, então era todo um ambiente artístico ali, não era só as suas criações, né? Mas a própria casa tinha o colorido, tinha um significado também. Essa casa foi muito interessante, porque ela é um marco pra mim, né? Foi a primeira vez que eu pintei um fundo abstrato, foi nessa casa, com spray, numa parede, né? Essa casa é uma casa de 100 anos, assim, lá no Largo do Arouche, e foi um dos últimos projetos de arquitetura que eu fiz no meu escritório, né? Foi tipo um retrofit que vocês fizeram. Foi um retrofit, uma revitalização da casa inteira, com um valor, assim, muito curto que o cara tinha, e a gente trouxe soluções
tudo aparente, né? Tubulação e tal, bem industrial, que era o mais barato naquela época. E a gente conseguiu fazer tudo, assim, novo, sabe? Elétrica nova, hidráulica. Ficou muito maravilhoso. E foi a primeira vez que eu usei o arco-íris. Porque tinham 48 entre portas e janelas. E aí eu fiz cada porta e cada janela de uma cor. Então você ia andando pela casa e as portas iam mudando de cor, assim, né? A ideia era virar um portfólio ali, essa casa, pra você. Era uma carta branca que eu tinha de soluções baratas e que pudesse ser tipo, uau! E aí me deram uma carta branca e eu pirei lá. Foi muito legal. Descasquei todas as paredes. Era tudo aqueles tijolão dessa lapa, assim, enorme, sabe? Antigo. Com as paredes em estrutura, tinha arcos, assim, ó, de tijolo. Coisa mais linda a casa. E aí a minha primeira exposição foi lá. Porque eu fiz um bem bolado lá com o dono da casa. Falei, pô, caprichei pra caramba, você me cede essa casa um fim de semana, né? E foi muito legal porque eu tava lá no dia que as pessoas iam e compravam as obras e ele mesmo embrulhava no bolha e colocou o certificado de autenticidade. Você tava se descobrindo como artista profissional também ali, né, cara? Sim. Já tinha a tua técnica ou as técnicas que você tava experimentando e você tava também já se preparando para virar um cara... para ser visto profissionalmente também, né? Foi um grande laboratório e uma grande transição para você. Todas as exposições são. Porque daí o público me mostra aquilo que eu tô acertando, qual é o caminho, né? É tipo um filtro. Olha, eu consigo criar isso aqui agora, ó. E aí o público me mostra, olha, eu gosto mais quando você pinta animais, gosto mais do abstrato, gosto mais da geometria sagrada. E aí eu vou fazendo, mas eu não deixo de fazer, né? Pensando nisso. É uma necessidade de colocar aquela mensagem para fora, né? Agora pensando assim, a arquitetura era um caminho, você estudou para aquilo, era um caminho seguro, tradicional, de algo para te remunerar. Sim. Teve alguma preocupação de, pô, se eu for para arte, será que eu vou ter a remuneração que eu teria com a arquitetura? Como que foi esse processo, com certeza, esse medo? Rolou um medo? Rolou, com certeza. O que a gente sempre ouve é que artista vai morrer de fome, né? Depois que você morrer, você vai receber, né? Vai receber os elogios. Principalmente né? na pintura, né? Graças a Deus que hoje a gente está em outro mundo, né? O mundo da tecnologia, com as plataformas, com várias oportunidades de divulgação do trabalho, né? De chegar em mais pessoas. Existe também uma estratégia pensando nesse ponto que eu tive que me desenvolver, né? Sim. E me autoconhecer para entregar também aquilo que as pessoas gostam o conteúdo que as pessoas se identificam. Mas essa virada, assim, foi muito do coração, sabe? Não foi pensando naquilo que eu ia ganhar. Comercialmente, né? Graças a Deus eu venho de uma família assim, onde eu tenho privilégios sociais, preciso reconhecer isso, porque nem todas as pessoas podem fazer essa virada de chave de uma forma tão natural que eu fiz, assim, porque eu sempre tive o resguardo dos meus pais, né, na minha retaguarda, podendo me ajudar. Legal. Mas isso me deu um puta de um incentivo, né? Uhum. E aí eu pude meter a cara e graças a Deus eu nunca dependi deles. Desde que eu virei artista, nunca mais. Sabe? É especial, porque é um caminho do coração que tá aqui dentro, né? E basta eu seguir ou não. E nem rolou uma cobrança deles? Rolou na época, com certeza. Como assim? Pô, você vai sair da arquitetura? Eu trabalhei num puto escritório de arquitetura anteriormente, antes de abrir meu escritório. Meu escritório tava indo muito bem. Eu tava começando a ganhar dinheiro, pegar obras maiores, assim... E foi assim, e aí, você vai querer isso mesmo? Sim. Esse estresse de lidar com esses clientes todos os dias, com a mão de obra que não é fácil e tal, ou você quer ser feliz e tentar algo diferente? E aí, eu parti para isso. E acho que tem muito lance dos pais também de pensar, pô, investir um tempo um dinheiro numa carreira, numa formação do filho, e de repente falar, pô, ele vai fazer outra coisa que tem a ver, mas não tem a ver. Eu digo isso porque eu também passei pela mesma coisa e a minha irmã também agora, ela tá se descobrindo, ela se formou em Direito, mas quer trabalhar usando aquilo que ela estudou na faculdade, mas de uma outra forma. E eu sinto que é natural dos pais, como um cuidado, de querer falar assim, pô, filho, é isso mesmo? Será? Pô, mas você investiu tanto tempo indo lá estudar, passou na prova de cálculo, fez a parada, o escritório tá indo e tal. Minha mãe falou isso, não sai das ciências contábeis, você vai ser contador. E hoje tem a produtora, tem um podcast, né? Trabalha com publicidade. Eu tava nesse caminho de ser contador, e aí saí, fiz até o 2º ano. Mas acho que isso é um chamado, né, cara? Eu também, a mesma coisa, para ser ator, para fazer as minhas coisas, foi muito parecido com isso. E é o que você falou, e no fim das contas, por mais que você tivesse com o escritório bombando,
ganhando talvez mais do que você ganha hoje. Acho que não é sobre isso. Você não ia estar feliz. Você teve um momento ali de ter um burnout, de falar assim, cara, não é sobre isso, entendeu? Então, vou para outro lugar. E que bom que você se encontrou. E você fala muito em cura, né, cara? E é muito legal as postagens que eu vejo a galera te marcando, dizendo o quanto que conheceram o seu trabalho por ser bonito, por ser visual, por estar passando e ver lá o nome e depois entender tudo que está por trás disso. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua motivação para criar uma obra e como que você aplica essa cura que a arte te trouxe nas obras que você hoje faz para todo mundo, que estão espalhadas em São Paulo e que não necessariamente tem a ver com venda, e as que você também vende para as pessoas para elas terem na casa delas. Eu acredito que cada obra, assim, ela pode ser um portal, porque ela é energia, né? A tinta tem água, e a água a gente sabe que ela é modificável, né? Mas, assim, aquilo que eu tento transmitir é aquilo que já passou por dentro de mim, sabe? Então, por exemplo, a Flor da Vida me trouxe muita consciência, muita expansão de consciência sobre o todo, sobre a unidade, sobre a mensagem de que somos todos um. E aquilo foi tão curador para o meu ser, me abriu tanto a consciência, que eu resolvi compartilhar isso com mais pessoas, para que esse símbolo possa ser curador para essas pessoas também, né? Eu acredito que a cura, nós vamos nos curando o tempo inteiro, de traumas, de condicionamentos que são colocados, né, na gente desde que a gente nasceu, de limitações mentais, emocionais que foram passando na nossa vida. E eu acredito que eu me curando, né, eu ajudo na cura do todo. E aí, compartilhando essa cura com o todo, é uma oportunidade das pessoas também acessarem isso. Esse é o se conectar com a essência que você fala, normalmente? Exato. A gente se cura para se conectar com a nossa essência. É como se a gente tivesse uma mochila no início da vida e aí a gente fosse enchendo essa mochila de informações, de crenças, de rótulos que a gente vai se colocando durante a vida. E agora chegou o momento que a mochila encheu. E aí eu quero esvaziar essa mochila para eu me conectar com a essência que eu sou, que é a mochila vazia. Eu não preciso de máscaras, eu não preciso expressar que eu sou uma coisa e na verdade eu ser outra, entende? E aí a gente vai se curando e vai se libertando desse monte de coisa que tá dentro da mochila que não serve pra nada. E qual que é o segredo para deixar a mochila leve? É o autoconhecimento? Com certeza. E a espiritualidade, ela direciona muito a gente pra isso, né? E qual foi o teu capítulo 1, assim, de abrir a mochila e começar a escarafunchar as coisas lá dentro? Cara, terapia ajuda muito, né? A Umbanda me deu uma oportunidade de ver o mundo e a natureza com outros olhos, porque Deus é a expressão pura através da natureza, que a gente se afastou muito. Então a Umbanda me reconectou com as forças da natureza, que me trouxe muita consciência. E são vários caminhos, né, que tem pra gente entrar pra dentro. Assim como você fez com a arte de experimentação, você também fez no autoconhecimento, foi buscar várias coisas várias diferentes. vertentes diferentes. Xamanismo, hinduísmo, desde PNL, Reiki, barra de Access, Magnify Healing, magia, vários tipos, né, de segmentos da espiritualidade onde eu fui me reencontrando. Às vezes eu fazia um curso de, 6 meses e, uma aula foi aquela aula que me tocou por dentro e falei, nossa, é isso. Então, às vezes, a gente não sabe o caminho, né? Tem que persistir mesmo, né? Dá um exemplo dessas aí, de uma dessas aulas aí que falou, caralho. Virou uma chave. Eu acredito também que esses cursos e essas aulas nos dão um empoderamento de nos reconhecermos como seres divinos, entende? Quando a gente toma consciência disso, a gente é capaz de mudar a nossa realidade. E a gente mudando a realidade, muda todo o entorno, né, das pessoas que estão ao nosso redor. Sim. E são os óculos, né, que a gente coloca também para enxergar o mundo de diferentes perspectivas. Eu tenho um grande privilégio na arte de permear em diferentes realidades. Eu pinto na comunidade, na favela, eu pinto no hospital, nas escolas, escola pública, escola particular. E o papo com todo mundo é sempre igual, sabe?
A força da transformação ela é sempre a mesma ali dedicada, né? Eu vou com o mesmo coração que eu vou para a comunidade, eu vou para casa de um cara milionário que tem uma casa no Morumbi. Para mim não existe diferença, sabe? A forma de compartilhar a arte é a mesma, é assim genuína. Como um músico que vai fazer um show para 10 pessoas ou para 50 mil pessoas, né? Ele vai de coração aberto ali para mostrar, né, a arte dele, né? Exato. Para brilhar. Para brilhar. Quais as técnicas que mais te agradam hoje? Qual a técnica que você gosta mais? No spray eu pinto muitas vírgulas. Nos grandes murais, né? Eu pinto várias vírgulas que dão a sensação de uma unidade mesmo, né? De que são várias fragmentações ali do arco-íris que ele se mistura e aí faz o degradê acontecer. Que é o que tem ali no Sumaré, tem na 23, né? Que você vai fazendo, vai quebrando a munheca assim e vai fazendo várias vírgulazinhas mesmo que contam a história, a nossa história individual, a história do todo, cada um de nós sendo uma vírgula nessa história, né? E essa é a técnica que eu mais utilizo hoje em parede e em murais. Mas dentro e acabou virando parte da sua identidade também, né, cara? Sim, sim. E é uma técnica que surgiu de um erro. Imagina, dentro da sala de pintura... Que legal. Fui fazer um traço num quadro, fez... Tss. Aí eu, caramba, vou fazer de novo. Tss. Cara, esse spray tá ruim aqui, vou fazer de novo. Tss. Não é que ficou legal? Vou pintar esse quadro inteiro assim. Pá. Aí eu pintei o quadro e na primeira exposição que eu fiz foi assim, um dos primeiros a serem vendidos. Aí eu falei, isso aqui é legal. Aí eu comecei a fazer mais, fui aprimorando. E aí hoje eu faço com uma agilidade bem absurda. Pô, vamos colocar esse videozinho depois na... Tem? Você pintando? Tem, no YouTube? Tem. Vamos colocar uns inserts. Gravo diariamente. Que animal. Muito bom. Manda aí. Não, e é muito legal, cara, essa parada da vírgula. E é isso, assim, eu fui um privilegiado de acompanhar a tua evolução do começo mesmo e ver você descobrindo essas técnicas, né? Porque a cada semana que a gente tava convivendo junto em família ali, você trazia uma coisa nova, trazia um experimento. E aí uma outra técnica legal que eu gosto muito é a dos fios que você fez. Eu não sei se você continua fazendo, mas tem quadros muito lindos. Você gosta da coisa da cor, do degradê que você aplica com a vírgula que acabou virando a tua identidade. Tanto que a da 23... Eu vi você postando a que você fez o Sumaré, que foi a primeira que eu vi na cidade, ali na ponte, né? Uma intervenção no viaduto No viaduto, exatamente. E depois eu passei na 23, eu não sabia, e a hora que eu bati o olho assim, eu já falei, cara, é o Mena. Então, assim... Identidade, né? Identidade, cara. Que era aquilo que a gente conversava tanto, que eu falei, pô, que legal que agora já tem... Tipo, escutar uma guitarra do AC/DC e saber que é o Angus Young que tá tocando. Você sabe que aquele timbre é do cara. Então é legal que os artistas e o público já percebem, né, o teu trabalho. E os paulistas, né? É, exatamente. Mas não só os paulistas, porque você teve uma tour que você foi pra Europa também, e você ficava pintando, viajando. Quantos países que você já pintou? 10. 10 países? Caraca. Qual que foi o mais especial pra você? Ou o mais diferenciado, sei lá. A Alemanha foi muito legal porque eu pintei o Muro de Berlim. Então isso aí foi assim, histórico pro meu ser. E eu fui na malandragem. Eu mandei e-mail lá pra prefeitura, tal, com meses de antecedência, ninguém me respondeu. Mandei pra várias articulações assim, dentro da street art lá em Berlim. Ninguém me respondeu, aí cheguei lá no dia, tava eu, o muro eu, a mala de tinta na mão, falei, velho, é isso aqui mesmo. Fazer uma entrevista. Mas lá tem uma parada que meio que você pode fazer coisas em cima do que tá lá ou não. Esse é no Mauer Park, que também é parte do Muro de Berlim. Eu lembro que você postou isso, eu acompanhei no teu diário de viagem. Lá é livre, assim. Lá é livre, né? É free grafite. Tem uma arte, aí você fala, pô, vou trazer minha arte aqui pra galera, você faz, aí no dia seguinte chega outro cara, ela pode durar... O cara pode olhar e falar, não vou cobrir essa, vou cobrir do lado, ou pode durar um dia só. É tipo isso, né? Exatamente, tá aberto. E mas a do muro... só a força de expressão de pintar ali, livre, inclusive, né? Sem ficar ressaviado assim, se vai chegar a polícia e tal. Aí é... Então, mas lá no muro como é que foi? Você chegou e meteu louco, foi isso? Foi, esse aí eu meti o louco. E tá lá até hoje? Você sabe? Eu demorei acho que uns 40 minutos pra pintar uns 30 metros. Eu fui muito rápido, pintando com as duas mãos, assim. Meti o fone no ouvido... Mergulhei, assim, falei, seja o que Deus quiser. E você sabe se tá lá ainda ou não? Não tá mais. Não tá. Já me mandaram fotos atualizadas, já sumiu. Mas tá tudo bem. Foi foi experiência. Maravilhoso. E aí, quando eu parei de pintar, assim, falei, acabei, deixa eu ver se tem a polícia. Quando eu olhei pra trás, tinha umas 40 pessoas em volta assistindo. De mim. Todo mundo aplaudiu. Olha que massa. Nossa, fiquei arrepiado, quase chorei naquele momento, foi a coisa mais linda.
Demais. Foi incrível. Aí eu vi aqui que você foi na Espanha, nos Estados Unidos, França, Holanda, Israel, Itália, Portugal, República Tcheca. Portugal foi muito especial, porque eu pintei a casa, eu fiz uma intervenção na casa onde meu avô nasceu. E já é quase uma aldeia fantasma, assim, tem 5 habitantes na cidade. E as casas todas, tipo uma favela construída de pedra. Então já é tudo ruína praticamente, sabe? Já faz muito tempo, assim, que ele veio tipo de um vilarejinho, assim, né? chama Feiteira. Lá no Val da Casa, em Portugal. Você registrou isso? Registrei. Aí pintei o seu coloridão, assim, meio um cenário de ruína. Fiz um Espírito Santo, assim, na casa dele. E pintei a bica de água da cidade. E todo mundo ia pegar água lá na fonte Arco-Íris. Sozinho você tava nessa pegada. Sozinho. Não tinha... Então, minha mãe foi comigo porque eu participei de uma exposição lá em Lisboa, na Galeria de Arte Moderna de Lisboa, e também no Museu do Louvre. E minha mãe falou, meu filho vai expor no Louvre, eu vou com ele, né? E aí a gente foi junto, foi bem especial. E cara, puxando um gancho disso, eu tive uma relação muito bonita com meu avô também. Ele era um cara muito ligado em arte, ele vendia bala no cinema, e ele teve uma origem bem pobre, assim como a do seu avô também. E o seu avô foi uma grande figura dentro da sua família que influenciou e inspirou todo mundo. Ele foi um grande patriarca, aquele cara realmente agregador, generoso, inspirador, o cara que fez todo mundo ser quem é, né? Então eu queria puxar esse assunto, até agradecendo ao meu avô também, eu convivi com o seu também, para puxar o assunto da ancestralidade. Tipo, olha que legal, né? Você voltou num lugar de onde o seu avô veio, e o quanto ele influenciou a tua vida e a tua arte. E já puxando um paralelo com a ancestralidade, o que você acredita que está no DNA ou que os valores que são passados de criação, como que você enxerga isso? Realmente foi muito especial ter ido voltado lá, né? Ter deixado meu coração, a arte e tudo aquilo que eu podia entregar de melhor para ele naquele momento. Ele realmente foi um patriarca, uma pessoa extremamente inspiradora. E acredito que ele semeou boas sementes lá atrás, né, em solo muito fértil. E hoje, nossa, sou muito grato a ele, porque hoje eu tenho a oportunidade de ter escolhido ser artista pelas sementes que ele plantou lá atrás. Abriu muitos caminhos, né, para eu poder seguir a minha missão de vida, para eu poder seguir o meu propósito de compartilhar a arte. E sou extremamente grato. E o que eu levo é que a família é tudo. E ele ensinou muito a gente a isso, sabe? Ele era um cara que sempre fazia questão que a família estivesse reunida, ele que abraçava a família toda, oferecia tudo para a família que ele podia, viagens e comemorações, todos os natais, né, eram na casa dele. E então, acho que esse é um grande legado, assim, aprender com a família, estar aberto para poder ouvir a família, porque afinal não é à toa que a gente nasceu na família que a gente nasceu, né? Total. São os maiores espelhos que a gente tem a nossa própria família, né? Explícito, né? Nosso pai, nossa mãe. E quando a gente integra isso, nos colocando como pequenos diante deles, né? Que tem muito para ensinar pra gente, porque a gente, por muitas vezes na vida, é arrogante, né? Achar que a gente tem que ensinar alguma coisa pros pais. Mas isso aí é ilusão e mente de adolescente, né? Porque eles é quem ensinam pra gente, sempre ensinarão. Sempre acima de nós. Renato Russo já cantou isso em Pais e Filhos, né, cara? Fala muito exatamente sobre isso. E só pra terminar o assunto do seu avô, cara, que era um cara que eu me espelho até hoje e admiro muito, eu acho que dá pra traçar um paralelo também, porque ele foi um grande empreendedor, né? Sim. Ele veio desse vilarejo, veio aqui, começou a empreender, começou a fazer as coisas dele, acho que teve um mercado, né? Daí ele foi... Carregava saco de arroz no porto. Depois ele foi empreendendo e tal, e eu acho que dá pra traçar um paralelo com o artista, né? Porque eu acho que para você ser artista e viver da arte hoje, você tem que ter um pensamento empreendedor também. Com certeza. Porque você não vai vender saco de arroz ou vai vender arroz depois no mercado que ele teve, mas você vai vender a sua arte. Então, acho que essa semente foi plantada em você também, de certa forma, né? Com certeza. Muito guerreiro ele, né? Esse lance da criatividade em negócios, eu fico me perguntando aqui, você foi para um lado que tem uma pegada espiritual. Isso te limita, de alguma forma, a sua arte? De falar assim, puta, isso aqui é muito segmentado, espiritual, cria um nicho muito específico ou não? Isso aí foi um grande diferencial para você? Eu acredito que é um grande diferencial para mim, porque independente daquilo que eu estou retratando, o resto que eu trago através da arte já está suficiente. Às vezes não precisa ter imagem nenhuma, sabe? Eu ando com meu tambor, levo minha defumação, faço defumação nos espaços,
faço meu rezo lá e isso já basta. Uhum. Mas se eu conseguir, em algum momento, compartilhar uma arte que traga um significado poderoso da espiritualidade, aí é mais potente ainda, né? Sim. Mas eu não me limito através disso, porque eu estou muito aberto a trabalhos comerciais, né? A me adequar também artisticamente dentro de algum padrão. Já pintei muitos shoppings, Agências, né? agências, os próprios hospitais. Não dá para levar Sim. muita espiritualidade, tem que ser uma coisa um pouco mais leve. Sim, segura a mão um pouco na espiritualidade. Mas agora, por exemplo, pintei uma Ísis gigantesca, a deusa Ísis egípcia, né? E eu que banquei a arte. Porque qual é a empresa que vai me patrocinar? Que foi aquela do prédio. Foi um prédio gigante, a Garagem da Luz, né? Que eu Você repintei ficou ela chavecando agora. um tempão eles pra conseguir, né? Sim, foram 2 anos e meio de... Só de chaveco. Quanto é pra pintar um prédio, velho? Cara, essa última obra de Ísis, ao todo, assim, acho que eu gastei uns 70 mil reais. Grana, hein? Quantos litros de tinta vai, aproximadamente? De tinta de fundo, foram 12 latas de 18 litros de tinta Preta. preta. Porque primeiro você tem que fazer Você o faz teu a base fundo, né? preta, Sim. depois vem Aí o depois spray. vem o spray. Aham. Pra essa arte, acho que foram 400 tubos de spray, mais ou menos. E quantas pessoas de mão de obra? Uma. Duas. Você e mais um assistente só. Esse assistente prepara fundo todo pra mim. Aham. E esse prédio deu bastante trabalho, porque anteriormente ele tinha um outdoor gigante. E aí quando tiraram o outdoor, o prédio ficou cheio de buraco, assim, sabe? E que teve que Aí ele maciar. maciou todo o prédio. Não. Todo o prédio. Depois 3 demão de preto, pra deixar bem filé. Quantos dias pra fazer? Eu pintei a arte em 9. E ele demorou 4 dias pra preparar o prédio. Ele foi bem rápido também. Cara é ninja. Em 15 dias a gente entregou o prédio. E que estrutura que você usou pra poder estar lá em cima? Balancinho. Como que é? Esse é o caro. Acho que foi uns 34, 35 mil só de balancinho. Que seria tipo aquele guindaste que a gente vê você descendo, né? É, tipo Tipo o aquele- elevadorzinho. Que os caras Exato. limpam os prédios. Janela, isso, exatamente. E aí Pô, eu você não tem um tinha- botãozinho ali que... E vai lá... A primeira vez que eu pintei um prédio, eu pintei manual. Cara, nunca mais. Porque 10 braçadas que você dá numa canaleta que tem ali, Nossa, velho. mano, sobe 3 centímetros. Puta, cara. Imaginei isso, velho. Nossa, eu fiquei bolado no final, assim, né? Mano, foi um crossfit assim. Entre o Mena rock and saiu, roll. saiu The Rock, tá ligado? Da obra. Foi sangue no olho, num solzão escaldante lá. E tem alguém que fica de suporte pra você ou não? O cara monta e deixa lá 4... Você fala, preciso de 5 dias, o cara monta e depois é tudo no controlinho. Como é que é? É tipo ele tem um cérebro ali, né? Que você. É tipo um elevador, você sobe e desce. Mas Aí os caras ele vai montam. horizontal também ou só vertical? Você Só tem que ir vertical. lá e reposicionar a estrutura pra poder descer de uma outra forma. Esse foi 35 pau, porque tinham 3 balancinhos, assim, né? Ah, eram distribuídos e aí você tinha maior alcance. Exato. É mais barato se eu tiver um e chamar o cara toda vez que eu precisar mover ele pro lado. Mas isso pra mim não rende, né? O Sim. trabalho não Demora o rende. triplo, imagino Pô. eu. E é isso. Tempo é arte, né? Não, total. Não, e outra coisa que a galera não para pra pensar, primeiro pra você começar a pensar em fazer num prédio, cara, você já coloca o seu pescoço em risco, né? Com certeza. Então, isso que é uma curiosidade que eu tenho. Cara, você tá ali, mas você tá exposto a cair a qualquer momento, Com a certeza. acontecer qualquer pepino. É bem perigoso. Já passou um perrengue? Como que foi isso? Passei um perrengue uma vez que fechou o tempo, assim, muito rápido, começou a dar um vendaval e, demora pro balancinho descer. Ele é passinho de tartaruga, ele não é um elevador rápido de um prédio comercial que desce rapidão. Então demora uns 15, 20 minutos pra descer o prédio. Tudo isso. E aí, o tempo fechou mesmo, aquele vendaval, o balancinho começou a bater na parede, pá, uns raios. Falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui, velho. Deu um Só quero fazer desespero. minha arte. Deu um desespero. Mas é isso, tem que respeitar também A natureza. a natureza, mas o que a eu acho- meteorologia, mas tem o que eu estar acho legal, atento. eu que te vejo sempre nos stories lá, é que você tem o teu ritual, né? Acho que a gente pode puxar esse assunto também aqui. Que é antes de você ir, você faz o teu tambor, você faz a tua reza, você pede proteção, Sim. né? Você tem todo um ritual também de pedir licença, proteção e tudo mais pra começar o trabalho, pedir a bênção e
poder entregar a arte que você tá colocando ali, né? Exato. E assim, é sempre maravilhoso, né? São Pedro ajuda a gente com o tempo, sempre. Uma coisa impressionante. Começa cronometrado, acaba cronometrado, muda o tempo, sabe? Sempre estamos a favor, graças a Deus. Mas acho que esse ritual também é bem importante para isso, né? Ou pelo menos para minha realidade é. Teve uma época aqui em São Paulo, não sei se foi o Dória, quem que foi, que tacou tinta cinza em várias Gêmeos, inclusive. No Gêmeos, ali na ligação leste-oeste ali, ele cobriu. Cobriu, né? Que era o projeto Cidade Linda, não era isso? Não, o projeto Cidade Limpa foi do Kassab. E aí não. Foi. Limpa, né? Cidade Limpa, é. Depois teve o do Dória, que foi Cidade Linda. O Dória fez uma restauração da arte de rua, né? Porque tinha artes boas e tinham artes que já estavam degradadas há muito tempo e precisavam realmente ser e aí teve uma polêmica de, mas peraí, quem que faz essa curadoria pra dizer o que tem que tirar? Que é bonito, esse é o que problema. Né? Esse é o problema. Como você vê aí a questão pública em relação à arte em São Paulo? Cara, eu vi a solução final dele muito boa. De colocar o jardim vertical. Aquilo ficou lindo. Né? Em tudo, assim, não. Então, se não tem essa curadoria da arte, e é realmente muito difícil, né, de fazer isso, até porque tem a pichação junto aos grafites, etc. É um movimento forte em São Paulo, né? Aquilo nunca ia estar assim, atualizado, bonito, sabe? Com as pinturas atualizadas, ia ser muito difícil manter isso. Então, acho que um anjinho do lado dele ali soprou e falou, faz um jardim vertical, e achei que foi uma solução incrível, porque, é a arte de Deus. Pô, as plantas. A planta é melhor que qualquer arte, dos Gêmeos, do Cobra, do Mena, de qualquer um, velho. Sim. Né? Eu achei que foi uma solução maravilhosa. E acho que também depende muito de onde ela tá aplicada, né, cara? Você vê, por exemplo, as coisas que você faz no prédio que são muito grandes, tá dirigindo. Aí você vê um prédio que já é uma parada que não é natural, que é cidade cinza ali, concreto. E você vê cor, você vê uma arte, é uma coisa, né? Agora, você tá dirigindo lá num lugar que é praticamente um túnelzão, e você tem ali dos dois lados... Tipo 23 de maio, né? Tipo a 23, e você ter ali planta, eu acho que é completamente diferente, é o que você tá falando, né? Sim. É você ter um contato com a natureza, porque no prédio não daria pra fazer, ou numa avenida não daria pra fazer, mas ali dava pra fazer. Exato. Então eu também gostei dessa solução. Eu só achei bem polêmica essa parada de cobrir sem saber, porque a defesa dele, não sei se foi chaveco ou não, é que os funcionários que vieram com a tinta cinza não sabiam que era pra aquele... Tipo, ali embaixo do viaduto tinha Gêmeos e não era pra cobrir os Gêmeos. Pinta e depois entendeu? vão saber. Então, assim, não sei se foi uma assessoria de imprensa. Mas eu acho que a arte de rua, ela tá muito aberta pra isso também, sabe? Não é eterno, né? A qualquer instante pode chegar uma pessoa lá e ou pintar por cima, ou a prefeitura pintar o muro todo. A arte faz parte da arte de rua. Acho que não vale a pena ficar chateado por isso, sabe? O artista... Cumpriu o papel que tinha que cumprir. O artista, ele não vai ficar chateado, você acha? Eu acho que sim. Não sei, depende de cada um, cara. É da consciência e do coração de cada um. Você ficaria? Olha, se fosse numa cena dessa, eu não ficaria não, porque foi todo mundo apagado, então tá tudo certo. Agora, se alguém viesse de maldade e fizesse, aí acho que eu ia ficar um pouquinho chateado. Mas também eu fiz a arte pro mundo, né? Qual é o controle que eu tenho sobre isso? Em São Paulo tá mais tranquilo em relação a essas autorizações para pintar? Como que é? Não sei, não. Não sei. Você não busca essas autorizações? Você nunca teve pepino? Cara, o lance com a prefeitura é bem burocrático, assim. Eu tô começando a ter uma relação com a prefeitura, assim, a gente está começando a precisar, inclusive, de algumas autorizações, como foi o caso do viaduto Dr. Arnaldo, que foram 48 órgãos públicos para liberar uma pintura. Mentira. Você imagina isso? 48? Como consegue? É metrô, é CT, é bombeiro, defesa civil, Nossa, é o caramba 4. Meu Deus, é muito... Na hora que você vai pintar, você já tá cansado. Você fala... Boa treta. Sorte que eu tenho a Amanda, que é minha irmã, do meu lado direito aqui. Né? Ela que abre muitos caminhos assim para a arte poder adentrar. Ela faz o burocrática. Nossa, ela é maravilhosa. Sou muito grata a ela. Salve, Amanda. Salve, Amanda. Gratidão. E a toda a minha equipe, inclusive. Aproveito para agradecer a presença de todos na minha vida. Cada um tem um papel fundamental ali para a arte poder acontecer, né? Eu gostaria que você falasse sobre a paleta das 7 cores do arco-íris aí. Por que isso? O que representa? Como que é? Bom, começando, o arco-íris é uma fragmentação da luz. Porque quando a gente une todas as cores, dá o branco. Sim. Então é como se o branco se dividisse, né? Através da luz se divide. E na Umbanda, a gente acredita que Deus, que é o sol central, ele irradia
infinitas cores, e essas 7 cores chegam até o planeta Terra, iluminando o planeta, trazendo virtudes para o planeta Terra. Então cada cor é uma virtude que a gente carrega. Tem muitas delas, né? Mas as principais são essas 7. E elas se manifestam através de pontos da natureza. Por exemplo, o amor, ele é canalizado, né, vem do Sol central, e a força do amor vem na água doce, nas águas, nas cachoeiras. A mesma coisa a polaridade masculina, que vem em águas doces, só que em cachoeiras maiores, mais altas, que faz a névoa e que nasce o arco-íris, que é a força de Oxumaré. E a pedreira, por exemplo, é a força da justiça. O ferro é a abertura de caminhos, força de Ogum. E aí a gente consegue compreender um pouco melhor sobre a irradiação de Deus através da natureza para que chegue até nós. E o arco-íris ele é estudado em diversos segmentos, assim, né? Existem os mestres ascensionados, que são também estudados através dos 7 raios. Existe os 7 chakras, que é um conhecimento hinduísta, que fala sobre as 7 cores no nosso corpo físico, no nosso aparelho. O vermelho é o chakra básico, e cada chakra é uma glândula que produz algum hormônio específico para o nosso corpo, para que mantenha-se tudo alinhado. Chakra básico é no períneo, entre o ânus e o órgão genital. Tem um ponto ali que conecta a gente com a terra, é a cor vermelha. O chakra sexual, que fica 2 dedos abaixo do umbigo, que normalmente nas mulheres é o ventre da mulher, que é o útero, e o homem, essa força da energia sexual, 2 dedos embaixo do umbigo. É o laranja, que é a força da criatividade. A sexualidade não só em formato de sexo, porque o sexo por si, ele é a criação pura, né? Ele dá origem à vida. Entende? E aí essa energia pode ser canalizada para outras coisas também. Para a criatividade de projetos, sim, de mudança de vida e etc. O plexo solar, que é na boca do estômago, é a cor amarela, que é o nosso poder pessoal, a nossa forma de ação para o mundo. Esses 3 primeiros chakras são muito trabalhados nesse milênio de Jesus, que é a era de peixes, que são os chakras básicos, energia masculina. E aí, a partir do coração, que é o 4º chakra, o verde, a gente está entrando agora na era de aquário, que esses chakras superiores são mais trabalhados. É o chakra da intuição, do amor, da expressão e da conexão com Deus. Então o verde é o coração, o laríngeo é o turquesa, que é a força de expressão na tireoide. Em cima tem o 3º olho, que é o chakra frontal, que é a cor azul, que é a cor da intuição. E no topo da cabeça o chakra coronário, que é o roxo, que é a transcendência. Esses 2 chakras, que é o frontal, que é o azul, com o roxo, no meio existe uma glândula pineal, o encontro desses 2 chakras, que é a glândula que conecta a gente com o todo, que libera o hormônio de DMT, que é o hormônio espiritual, de verdade. Quando a gente tem sonhos e etc, que a gente volta, meu Deus, tive contato com a minha avó, tive contato com um outro plano, é esse hormônio que é liberado e realmente a gente tem experiências fora do corpo, inclusive, e etc. Puta, que aula. Belíssimo corte, belíssimo corte. E eu lembro que uma vez a gente estava conversando, cara, num almoço assim, e você falou que tem alguns alimentos que eu já queria puxar para um outro caminho, que é do teu processo também de procura por se alimentar melhor. Eu lembro que você disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça, né? Que você come para viver e não vive para comer. Que isso. São filosofias completamente diferentes e que na nossa sociedade eu acho que isso está muito invertido. E eu comecei a despertar isso, né? Porque você fala muito no despertar. Sim. E muita coisa que você falou mexeu comigo, me impactou de várias formas. Então, uma das coisas que você falou é que tem alguns alimentos, acho que até o refrigerante, que ele bloqueia a nossa glândula pineal, não foi isso? Ele calcifica. Isso mesmo. O açúcar, né, em excesso. Coca-Cola, meu irmão, o pior veneno de todos. De todos. Desconecta a gente. Porque é um banho de açúcar ali, né? Total. Você está ingerindo para dentro de você, e aí, na prática, ele calcifica essa glândula, então a gente perde essa conexão entre esses 2 chakras que você Essa glândula deixa de liberar esse hormônio, exatamente, que é o DMT. E aí a gente para de ter essas... O álcool, pensamentos negativos, tudo aquilo que não é benéfico pra gente, calcifica ela. O flúor
calcifica ela. O flúor também? Aham. O flúor é um dos principais materiais, assim, que calcifica ela. E aí, dentro disso, na tua nutrição, assim, como que foi a tua evolução desse comer para viver e não viver para comer? Como que foi desde o teu despertar e até agora você ressignificar algumas coisas que a gente estava falando em off aqui, tipo comer carne, por exemplo? Eu fui conhecer um xamã na Sibéria, né? Eu passei alguns dias lá com esse xamã, numa imersão, no meio da mata, assim, foi algo realmente extraordinário. E eu tive a oportunidade de encontrá-lo algumas outras vezes. Fui pro Egito com ele também, que foi uma experiência, meu Deus do céu. Dormi no deserto do Egito, imagina, com um xamã, mano, batendo tambor a noite inteira. Foi maravilhoso, a experiência inesquecível na vida. E ele falava muito sobre alimentação, ele enfatizava muito, e isso me trouxe muita consciência sobre alimentação. Ele falava que alimento é o que está vivo. Tudo que está morto não é alimento. Salgadinho, coisas enlatadas, dentro processados, né? Processados, nada disso alimenta e nutre o nosso corpo, pelo contrário. Ele falava que o alimento enche o nosso corpo de larvas. E é real, né? Enche de parasitas. Olha que coisa. E eu lembro que quando você soltava essas frases eu ficava meio chocado, tá ligado? Porque a gente tava ali pra almoçar e eu pensava, mano, faz sentido o que ele tá falando. Tipo, eu não tô preparado pra isso. Exatamente. Tipo, aquela frase, né? Ó, esse alimento vai encher seu corpo de lágrimas, mas você não está preparado para essa conversa ainda. E é muito isso. E você? Dá minha Coca-Cola. Tipo. Não, e é real. Mas hoje eu não tomo mais, por exemplo. Não só por conta dele, do que eu vivi na família ali, mas por coisas que realmente de despertar de consciência, de falar assim, cara, não julgo. Eu acho que cada um tem que fazer o que quer. Sim. Pode até ser que algum dia eu queira muito tomar, porque eu acho gostoso e saboroso. Sim. Ou Com faça certeza. alguma publi, alguma coisa, tá tudo certo. De vez em quando, mas né? eu acho que a consciência da parada, do tipo, quanto de açúcar tem nisso e que eu posso até tomar desde que eu saiba o que eu tô fazendo, eu acho que é o mais importante. Com né? certeza. Não tomar robotizado, né? Exato. No automatismo. Sim. Cara, e uma curiosidade, você viajando com ele lá, vocês comiam o quê? O que era vivo no meio do deserto do Egito? O que ele levou? Como é que era isso? Bom, a gente comia pão... A comida deles. Não tinha muito como fugir, né? Eu nunca vi ele comer. O xamã. Ele nunca sentou com a gente na mesa pra comer. E eu nunca vi ele num cantinho comendo. Uma coisa impressionante, assim. Não sei se ele se alimenta. Eu nunca vi. Se alimenta de luz. Mas a gente comia pão sírio, que é o que ele tem, hummus, é o que os árabes comem, né? Uhum. Então, a gente tava lá, era isso que dava pra comer. E você, durante um tempão, 7 anos ficou sem comer carne. Exato, 7 anos. Quando eu entrei na Umbanda, a gente tinha que fazer, em alguns momentos, preceitos. Por exemplo, eu vou receber a força de um orixá. Eu precisava ficar pelo menos uns 4 dias sem comer carne para dar uma purificada no corpo, para poder sintonizar com aquela vibração que tá mais sutil, que tá mais no plano espiritual. E rapidinho, e por que a carne não deixa o nosso corpo purificado? Por que ela polui o nosso corpo? Não é que ela polui, é que ela rouba uma energia pela digestão, alguma coisa assim? Isso também, Tá. Isso também, mas ela deixa a gente muito conectado com a matéria. Tá. O sangue, principalmente, assim, é muita energia da matéria, né? Porque a carne vem da morte. Sim. De algum animal. Sim. Sabe? Então, consequentemente... sacrifício. Exato, você tá colocando aquilo pra dentro de você. E quando você para, você fica com o corpo realmente mais sutil, mais leve. Só que isso também, em alguns momentos, não é tão bom. Como 7 anos depois, eu costumo tomar a medicina da ayahuasca, né? Já faço trabalho com essa medicina há alguns anos. E eu percebi que eu estava muito conectado com esse plano sutil e estava pouco conectado com o plano da matéria. E é muito importante estar conectado com isso aqui também, porque a gente faz as coisas acontecerem, materializarem através desse plano físico. Ainda mais o artista, né? Com certeza. E para mim foi um momento bem desafiador, assim, que eu vivi, que eu compartilhei com vocês, né? Que eu fiquei uma semana em delay. Eu andava, parecia que meus corpos tinham ficado para trás. E quando eu comecei a comer a carne, me trouxe de volta. E aí eu ganhei uma força maior para poder manifestar. E logo em seguida, tipo, 2 semanas depois, eu consegui a autorização do prédio. E aí eu fui pintar o prédio, numa força, num gás, que se eu não tivesse feito esse movimento antes, acho que não teria a mesma força. Não, e acho que no fim das contas, né, cara, o equilíbrio é o mais difícil em todas as áreas da nossa vida, né? Com cara? certeza. Não é nem ser polarizado para um lado ou para o outro, seja na política ou seja na escolha alimentar.
É saber o caminho do meio, né? Quando pode abrir exceção. Pô, fazia 1 ano que eu não tomava bebida alcoólica. Fiquei vários anos também, acho que 4 ou 5 anos sem tomar álcool, né? Hoje eu tomo uma tacinha de vinho com meu pai, de vez em quando. Tô a fim de tomar uma cervejinha artesanal, vou lá e tomo uma cervejinha artesanal. Não preciso ficar bêbado toda semana, entende? Não preciso tomar todo dia. Porque teve época na minha vida, na época de faculdade... Cara, era litrão quase todo dia. Eu lembro, eu vi. Sabe? Eu não deixa mentir. Aquele Peugeotzinho com neon lá, eu lembro bem. Então eu já passei por isso, sabe? Sim. E isso já ficou pra trás, assim, não faz mais parte de mim. Hoje eu tenho outra consciência, tenho outra mente. Consciência que você tanto fala, né? É isso. Eu queria que você explicasse, pra quem não entende, o que é a geometria sagrada. Geometria sagrada são símbolos e manifestações geométricas de manifestação de Deus. Por exemplo, a flor da vida é um símbolo muito antigo. O mais antigo que a gente tem relatado na Terra é no templo de Osíris, no Egito, que tem 30 mil anos. Imagina que Jesus veio há 2000 anos. Rapidinho, a flor da vida é aquela que tem lá naquele estacionamento que você pintou, que são... Já pintei ela várias e várias lugares, vezes. né? Que é aquele círculo e que tem várias... fragmentações. Isso. A gente vai colocar a imagem aqui. Boa. A flor da vida, ela é o símbolo da unidade. Quando um espermatozoide fecunda um óvulo, ele começa a se dividir, e aí ele, a partir do momento que ele faz exatamente a flor da vida, né, as células divididas que dá aquele símbolo, é quando os cientistas hoje comprovam que a célula tem vida. Como sabiam disso há 30 mil anos? Imagina. Microscópio, naquela época. Não dava para ver. E ao mesmo tempo, essa geometria, o nosso corpo físico está muito alinhado com ela. Foi através da flor da vida que Leonardo da Vinci foi o maior estudioso da flor da vida. Foi através desse símbolo que ele fez o homem vitruviano, que é aquele homem com 4 braços e 4 pernas, né? Que é a anatomia perfeita do corpo humano, tá dentro da flor da vida. Uhum. Na Cabala existem vários estudos também da flor da vida, né? E dentro da flor da vida tem a árvore da vida, a semente da vida, e a flor e o fruto da vida. Então é uma fórmula mágica que Deus criou para criar vida. Simples. E o que mais que tem dentro da geometria sagrada? Que tem o cubo de Metatron, tem o Ankh, que é um símbolo muito antigo também, né, egípcio. O próprio olho de Horus, que é o símbolo da glândula pineal. Se a gente pega um cérebro humano e corta ele no meio do cérebro tem um olho de Horus. E lá é a glândula pineal, que produz esse hormônio DMT que a gente estava falando anteriormente. Uhum. São várias geometrias que podem ser aplicadas com diferentes energias, com diferentes propósitos. Sim. Então é um estudo que através de diversas formas você tem caminhos diferentes que você possa trazer, que você pode trazer significado a partir dessas geometrias. Exato. Mais ou menos isso. Exato. E aí é onde a gente vê a presença de Deus nas proporções áureas e toda essa geometria que... No hermetismo. É exatamente isso. Aí tem o lance do triângulo também, né? Que é importante. Eu estava vendo, acho que foi no seu site. Tem uma explicação pro triângulo, das pirâmides, do olho. Mano, tem umas coisas muito foda, assim. Que... Na sua casa você pintou ali, né? Tipo, no teto tem umas pirâmides, né? Eu fiz uma pirâmide na minha casa. Qual que é a importância do triângulo, da pirâmide pra É a você? trindade, né? E o triângulo, ele aponta pra cima, que é o plano espiritual, o plano superior, né? Uhum. Quando o triângulo tá para cima, ele também simboliza o masculino. E aí para baixo ele simboliza o feminino. Juntando os dois triângulos dá o hexagrama, que é a estrela de Davi, que também é uma geometria sagrada. Uhum. Existe o pentagrama também, né? Que se você colocar um homem, é exatamente a estrela de 5 pontas, né? A cabeça, que é a ponta superior, e os membros, os braços e as pernas, que representam os 5 elementos da natureza. Terra, água, fogo, ar, e éter. Mas tem uma galera também que vê coisa onde não existe, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente fez um comercial faz uns 3 anos, 4 anos, para um chiclete, Big. E aí, cara, a gente fez umas artes bem abstratas, assim, misturou triângulos, olho. Cara, aí tinha um menino que a gente gravou ele, porque era Big Tatu do Big, era tatuagem. Era um comercial de chiclete.
Aí lá vai a gente, fizemos trekking no corpo inteiro da molecada e tal. E aí, em determinado momento, eu falei pra ele, ó, faz assim, agora faz assim. E aí, quando eu fiz assim, mano, eu coloquei um olho aqui, que era uma tatuagem. Aí, em outra cena, a gente colocou um triângulo atrás. A galera entrou no YouTube, colocou... Tá vendo? Agora eles estão colocando símbolos Illuminatis em comerciais para crianças. Mano, virou ali na seção de comentários umas coisas absurdas assim. Caralho, mas eu nem sabia. Inocente, tá? E aí a galera viu coisas que eu coloquei meio aleatoriamente. Assim. Mas fazia sentido? Ou era... Puta, mano, faz um pouco de sentido. Lembrava. Tinha um olho na mão. Tinha um triângulo atrás. Porque o Illuminati é bem conhecido pelo triângulo e pelo olho, né? E aí, mano, nem sabia. Tipo, inocentão. E aí o cliente não falou nada depois. Deu um puta engajamento, beleza. Milhões de visualizações lá. Mas eu falei, puta, cara, fiz um negócio sem saber e acharam ali Uma brecha. Mas o povo é sempre assim, né? Sempre espera uma brecha pra poder criticar. Já acharam isso nas suas artes, assim? Tipo, algum tipo de crítica nesse sentido? Não. Não. Graças a Deus. Mas também se vier, eu te ignoro, porque não é o propósito. Caí de inocente, velho. Tá tudo certo. Total inocente, cara. Recentemente caíram em cima do Alok por isso, né? Porque ele fez o aniversário do Copacabana Palace e ele tocou pela primeira vez num palco de pirâmide. E aí falaram a mesma coisa sobre ele. Ah, é? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, a pirâmide é também um símbolo divino, sabe? Não é à toa que os caras, 30 mil anos lá no Egito, fizeram umas puta pirâmide enorme que estão de pé até hoje. E ninguém sabe até hoje como foi feito, né? Pois é. Você como arquiteto, várias teorias, mas né? Assim, tipo, e aí? Como é que foi? Qual que é a principal teoria? Eu acredito em algumas. Fala uma aí. Teoria do som, né? Que quando você atinge uma frequência exata do som, cancela a força da gravidade. E aí você poderia levitar aqueles blocos gigantes de pedras. Mas aí teria também, como cortaram, né? Em 2019 saiu um estudo de um arqueólogo que comprovou que aquelas pedras gigantes eram cortadas por uma lâmina que hoje a gente não tem a tecnologia para cortar. E realmente ele fez um estudo em várias pedras, e aí mostra no documentário que eu assisti, tipo, o corte das lâminas, assim, passando. Por onde passaria, né? Isso aqui não existe hoje ainda, essa tecnologia. Não, e o mais louco é como que eles empilharam, né? Sem guindaste, sem o balancinho. Com a força da... anulação da força da gravidade. Então, e aí eu vi um outro documentário que fala da água. Você já viu da água? Como que eles faziam? Que eles criaram uns dutos de água laterais, onde eles conseguiam... colocando os blocos, fazendo tipo como chama? Tipo um toboágua, assim. Eles iam subindo usando a água. Então, tipo, a água vinha de uma queda e empurrava o bloco subia e eles direcionavam e assim... Porque não tinha guindaste, não tinha uma força... Mas tem umas teorias alienígenas também, não tem? Cara, mas aí eu acho que vai para outro lugar. Eu fico pensando nessa do plano material. Mas não quer dizer que eles não eram alienígenas. Exato, tipo... Porque se eles tinham essa tecnologia e essa evolução naquela época e uma noção de como ia ser visto do céu ou de não sei aonde, é meio alienígena a parada, né? Então... Claro que é 100%. Você acredita em vida fora da Terra? Claro! Ia ser um puta egoísta se eu não acreditasse. É uma prepotência achar que estamos sozinhos. Claro, né? Que é. Cara, nosso planeta é um grão de poeira no cosmos. O planeta, imagina quem somos nós. Mas vida inteligente ou vida? Mas é muito mais inteligente do que a nossa, irmão. Muito mais. A nossa é muito limitante. A gente está na terceira dimensão. Plano da matéria. A gente não tem nem noção de todas as dimensões e realidades existentes, aquilo que os olhos não conseguem captar, entende? Aqui, nesse plano, imagina em outros planetas. Verdade. Cara, e falando em plano, você falou da medicina da ayahuasca, né? Eu acho que deve ter muita gente que está assistindo a gente que não tem muita noção do que é isso. Que tem eu ouvi falar, papo de boteco, de barzinho e tal. O que você gostaria... distorcida, né? Exato. O que você gostaria de deixar em relação a isso? Porque é algo que você já faz há um tempo. Você já me contou em off, né? O quanto isso foi bom pra você e o quanto você continua fazendo. Sim. E você usou um termo hoje que eu não lembro de você ter usado, que é medicina ayahuasca. Isso. E muita gente conhece o chá, conhece, não sei o quê. Isso é um Santo Daime. O Santo Daime é um ritual, vou ficar doidão, vou ficar vomitando. Se pudesse resumir num cortezinho aqui pra gente, o que é essa medicina,
quais foram as coisas que você fez e o que isso te trouxe de benéfico para quem de repente está interessado, que é o meu caso também, inclusive. E até os cuidados também. Exatamente. E tem que ter as pessoas certas também para poder te guiar nesse processo de autoconhecimento, né? Sim. Olha, a medicina, ela é chamada assim porque ela cura. Bom, vou começar do básico. A medicina da ayahuasca é um chá fitoterápico feito por 2 plantas. A planta masculina, que é o cipó, que chama jagube, e a planta feminina, que é a folha, que chama chacrona. Só tem na Amazônia. E os dois eram encontrados em lados opostos da Amazônia, um no norte e outro no sul. Imagina quem foi a pessoa que falou, vamos juntar esse cipó, essa folha e vai dar bom. Também dizem, né, que foram alguns irmãos de outros planos que trouxeram esse conhecimento. Essa alquimia. Porque é um lance muito floresta. aleatório, né? Muito aleatório. E eles têm, essa junção tem assim, uma necessidade muito grande de ser as duas, porque uma desperta o DMT e a outra inibe enzimas estomacais que não deixariam esse hormônio ser gerado, entende? Então uma é complementar à outra. Essa mistura não é alucinógeno, é chamado de enteógeno, porque ela não dá alucinação do mundo externo, mas ela te mergulha para dentro de você, por isso que é enteógeno, né? O chá, você toma essa bebida sempre em contexto ritualístico, sempre. Não pode ser para farra, não pode ser para diversão, para descontrair, não. Não tem esse propósito e se fizer vai dar ruim. Vai dar ruim. Tem que ir num lugar de extrema confiança, onde você possa se sentir à vontade, onde você possa sentir, assim, se abrir para ser quem você é. E eu acredito que tem que ser um chamado do coração. Não pode ser pagar de curioso. Vou ver como é que vai dar esse negócio aí. Não vai por esse lado, não. Porque você pode cair em um buraco bem fundo. Não é bom. Entende? Pode mergulhar numa coisa que não vai ser legal, né? Exatamente. Tem que ter, assim, a consciência daquilo que você está indo buscar. Se você não conhece, vai buscar em outros lugares, né? Sim. Qual é a visão de outras pessoas para você ir tomando um direcionamento para seguir esse chamado interior. E essa medicina, ela é uma medicina de autoconhecimento. Então você toma ela, você senta, fecha os olhos e aí você tem um mergulho interior no seu inconsciente. Isso é uma coisa maravilhosa, porque você tem a oportunidade de olhar para coisas que, assim, no dia a dia você não teria nem, não é tempo, mas nem acesso, entende? Porque é difícil a gente acessar o nosso inconsciente, né? Às vezes uma briga que você teve lá atrás com seu pai, que, travou um monte de coisa na sua vida, você consegue olhar para isso, se resolver, porque a medicina da ayahuasca tem um espírito, e é o espírito da mãe da floresta. E essa mãe é uma professora, que ela vem te explicando e ela vem conduzindo toda essa viagem dentro de você, de uma forma extremamente amorosa. Para mim, a medicina é muito amorosa. E ela sempre mostra para mim, assim, os lugares onde eu preciso olhar e curar, literalmente. Porque a gente está aqui nessa vida para se curar, para a gente poder acessar essa essência divina que a gente é, que a gente falou anteriormente. Uhum. E essa medicina, ela deixa isso muito explícito. Sim. Sabe? E é sempre através desse chá, da mistura dessas 2 ervas, ou tem outras coisas? Tem muitas outras medicinas. Muitas outras. Tem o do sapo. Isso, que é o bufo-alvários. Existe outra medicina que é o cambô, que é uma medicina de imunidade. Mas tudo isso dentro da ayahuasca? Não, é outra técnica. Outras técnicas. São outras coisas. Tá. De outras culturas, inclusive. E uma pergunta, nesse lugar que você falou, para você se sentir livre, para você se sentir acolhido e poder falar, cara, eu vou mergulhar, quero buscar algumas coisas que estão me travando, eu vou lá, não tô de curiosão, não, eu quero fazer. Tem algum guia nisso ou é tipo, tá todo mundo no lugar igual a gente tá aqui, toma na floresta ou num lugar lá? Não, tem uma pessoa conduzindo. E aí falando coisas para poder te despertar. Normalmente tem um grupo de guardiões, que são pessoas que já tomam há algum tempo e elas estão ali para te auxiliar. Pô, às vezes você precisa ir no banheiro. É difícil às vezes levantar, você perde um pouco da noção do espaço, assim, sabe? Então a pessoa vai te conduzir ao banheiro. Você purificou, você vomitou, aí tem uma pessoa para trocar aquele baldinho, aquele saquinho que você vomitou, entende? Tem que vomitar? Não. Não. Nem todo mundo. E o vomitar não é passar mal. Uhum. É deixar o mal passar. Olha que coisa.
Você tá uma ressignificação, botando né? pra fora ali. E é muito aliviante. As pessoas têm medo de vomitar, principalmente na frente das outras, porque a gente se afastou da selvageria, do animal que nós somos, Sem né? dúvida. Uhum. Então, é feio peidar, é feio arrotar, é feio vomitar, é feio assoar o nariz, é feio soluçar. As pessoas têm vergonha disso, né? E são, é necessidade do corpo físico, né? Fisiológicas. Primitiva, exatamente. Então a medicina também conecta a gente com esse animal que nós somos, assim, com essas coisas que são tão naturais, expressivas do nosso corpo, e que a gente se afasta, e quando a gente toma consciência disso também, tudo fica mais leve, né? Sim. Pô. Agora, os cuidados, assim, é importante falar sobre isso, né? O lugar que você vai fazer, como que você vai fazer. O lugar tem que ser uma recomendação de alguém que você confia, Uhum. né? E eu acho que isso é Fundamental. princípio básico, né? Fundamental. Você não pode tomar tarja preta. Tem alguns medicamentos específicos que eu não sei falar agora pra você, mas que não combina com a Sim. medicina, que dá ruim, não pode. Pessoas com esquizofrenia, bipolaridade, Depressão profunda. Depressão em casos assim, acho que é bom até passar por uma anamnese dessa pessoa que vai aplicar o ritual para saber se pode ou não. Mas esse é o contexto, sim. Sim. E aí quem conduz, ele já tem meio que o seu histórico para poder dizer se, esse cara aqui tá apto ou não, né? Exato. E é necessário que tenha essa anamnese antes. Se não tiver, nem entra nesse lugar. Vai embora. Sim. Não é bom. Não é confiável. E tem vários casos de que deu ruim, né? Que a pessoa virou uma chave ali e não voltou mais. Poucos. Poucos? Poucos. É. Mas a pessoa que entra no ritual de ayahuasca, ela nunca mais vai voltar a ser como ela era antes. Nunca mais, porque a visão sobre a vida muda. Caramba, A profundo consciência assim. muda. Meu irmão. Da hora. É algo extraordinário. É o néctar dos deuses. Sim. E pergunta, quantas vezes você já fez rituais assim? Eu não conto. Não, só uma ideia, só uma noção básica, assim. Pô, fazem mais de 3 anos que eu tomo a medicina e eu já tive momentos assim que eu tomava todo mês. Tá. Uma vez por mês, assim. Até porque os processos com a medicina, se você faz mais do que uma vez por mês, você não consegue nem assimilar aquilo Sim, que ela sim. te mostrou. Sim. Você tem que ter tempo pra colocar em prática, pra absorver, pra Assimilar tudo o que aconteceu. interiorizar tudo, né? E colocar em prática, porque também de nada adianta você ir lá tomar medicina, ela te ensina um monte e você não pratica aquilo. Ou né? não cura aquilo pra depois acessar outra coisa numa segunda visita, por Não exemplo. dá pra atropelar processo. Sem dúvida. Entende? Então, em alguns momentos eu consagrei todos os meses. Consagrar é tornar aquilo sagrado. Então, tomar com essa consciência, né? Mas não, em outras vezes eu passei 3, 6 meses sem tomar medicina. Quando minha filha nasceu, por exemplo, eu fiquei 6 meses sem tomar e, suave, sabe? De boa. Tava passando por um puta de um processo, que era receber uma criança. já tava no processo. Ela tá com quantos anos agora? 1 ano e 5. 1 ano e 5, cara. Sua maior criação. Essa é. E o maior presente que Deus já me deu. Animal. Ela é minha esposa, Você já pintou, que me deu ela. já pintou algo inspirado nela? Cara, eu pintei ela em 2018. Olha. Eu fiz um quadro dela. Hoje você pega aquele quadro e coloca ela do lado, tipo, é ela, assim, sabe? Que animal. Bem especial. Eu tenho uma dinâmica aqui de perguntas rápidas aqui pra você. Aham. O lugar dos sonhos a ser pintado. Cara, eu sonho em pintar uma favela inteira, assim. Uma comunidade. Levar cor, assim. Levar amor, levar alegria pra um número gigantesco de pessoas, assim. Que isso vai ser muito transformador. Pô, animal. E eu sonho também em pintar algumas capitais do nosso país. Por exemplo, Brasília. Sonho em pintar em Brasília. Trazer uma força poderosa pra lá. Tá precisando lá. Artista internacional no seu segmento que você mais admira. JR. O Américo, inclusive, que me apresentou Eu ele. ia falar isso. Fico feliz de você citar que esse cara. Porque artista. quando eu tava com os gêmeos lá, eu conheci ele nessa exposição. Eu fui gravar... Em Nova York, Em né? Nova York. Foi a primeira vez que os gêmeos expuseram. Eu tô até arrepiado de lembrar disso, porque foi um evento que me marcou muito, cara. Eu tento não falar muito nesse podcast, porque o convidado é ele. Mas essa é uma história que vale contar. Os gêmeos foram convidados para expor lá em Lehman Maupin, que é uma galeria muito legal que tem em Nova York, e eu fui fazer os vídeos em 360 para tentar trazer um pouco da imersão, porque eles, assim como a casa que ele fez no Aroche, eles também pintaram todas as paredes, eles não se contentaram só com os quadros que eles fizeram.
E aí eu fui com a câmera 360, a gente parou em cada obra e registrou. E começaram a chegar pessoas do mundo da arte e de repente eu vi o JR lá. E eu falei assim, cara, é o JR. E pra quem não sabe, o arroba dele é JR. Ele é um cara que faz intervenções e coisas absurdas. E quando eu voltei, a minha cabeça explodiu. Ele tava nessa ascensão dele de começar a fazer as exposições. Eu falei, cara, tem um cara que você tem que conhecer. Referência, porque ele é um cara que ele não é pintor ou fotógrafo ou criativo. Ele é tudo. Ele faz arte com colagem, com intervenções. Ele pega uma van e vai num lugar e faz retrato das pessoas. Então ele é um multi-artista, né? Multimeios. E ele é um cara genial. Ele tipo, envelopou o Louvre. Cara, vocês têm que dar um... Procura JR, ele é um francês. E eu tive a oportunidade de trocar ideia com ele lá. E eu voltei, contei e fico feliz que você cite ele aqui, porque foi eu que te falei dele, né? Acompanha ele de verdade, assim, meu. O cara é muito inspirador. Que animal. Tipo, cada criação dele é tipo, uau, sabe? O cara é... E são coisas que, assim, ao mesmo tempo que são simples, são megalomaníacas, né? Exato. Porque você vê, por exemplo, o Louvre. Tem uma dele muito famosa do Louvre, que ele imprimiu o Louvre em PB e colou em cima do chão ali, não sei quantos mil pirâmide do Louvre também. Né? A pirâmide do Louvre e tal. E aí você vê assim, cara, é uma coisa simples, é uma técnica de impressão PB, de colagem, mas a percepção do cara, e aí depois ele vai e faz uma foto no ângulo certo, que você tem a ilusão de ótica que ele fez um buraco ali, pra mostrar que aquela pirâmide embaixo dela tem outras coisas. Então, ele é um cara que ele mistura... Enfim, o JR é surreal. Surreal. Animal. E um artista nacional? Pô, o Cobra, com certeza, cara. O cara é muita referência, né? De arte de rua, de muralismo, de artista plástico, assim. A carreira dele em extrema ascensão o tempo inteiro, assim. Tipo, cara, quero um dia chegar lá, sabe? Faz tempo já, né? E recentemente, inclusive, eu escutei um podcast dele. Meu, o cara é tão, assim, é muito parecido, assim, o que eu tenho dentro do meu coração com a arte, com o que ele tem também, com o propósito de levar uma mensagem de amor, de consciência, de um olhar de união. Nunca nos conhecemos pessoalmente, assim. Mentira, sim, já nos conhecemos, mas na rua ele tava pintando, eu nem era Mena. E foi no dia que eu saí do psiquiatra com o tarja preta. Que simbólico, hein, velho? Com a receita de tarja preta na mão. Foi esse dia que eu encontrei com ele. Aí você falou tarja preta ou você é artista? Cobra, tarja preta, cobra. Falei, não, acho que eu tô mais pro cobra. Aí eu rasguei a receita, fui pro meu ateliê e pintei 4 quadros esse dia. Sim. Esse dia, sim. Não tem como não dizer que ele não foi... Não tem como não fazer a analogia que ele foi picado esse dia pela arte, né, cara? Foi. Literalmente. Grande referência a ele, como pessoa, como artista. Sensacional. Como meta, assim. Logo ele vai vir aqui também. Qual das suas pinturas você mais usou tinta? Spray? Caixa d'água do SBT. Spray. Se for tinta, acho que o viaduto do Dr. Arnaldo. Foram muitos litros. E a parte central ali, né? Isso. Quanto? A parte central do viaduto. Foram, acho que 2 latas de cada cor, 24 cores, 48 vezes 18 litros. Nossa, faz aí, foi mas litro você pra caramba. É muito. 48 vezes 18. Litro pra caramba, 500 litros de Vou tinta, apelar né? pro meu Galaxy aqui. Já faz um merchan. 48 vezes. Falando em Galaxy, você acabou de fazer uma campanha muito legal também da Samsung com a Vivo, né? Foi uma... Conta um pouco pra galera aí. Uma miscigenação, uma dobra de arte. Essa ideia da dobra foi muito legal. Explica pra quem não tá ligado. Muito legal. Eu fiz uma campanha, né, com a Vivo, com a Samsung, pro lançamento do Z Flip 5. Que é o dobrável, agora vou fazer o jabazinho, né? Que é o celular dobrável da Samsung, que é muito poderoso e super pequenininho e lindo. Agora me explica, porque aquilo ali parece que vai quebrar, velho. Parece, quebra, né? Dá uma agonia. Cara, mas é incrível. Você vai ter que defender a marca agora. Incrível. Não, cara, é assim. Surreal. Depois que você vê, tem 2 coisas que você fica com medo. O vinco da tela, que você fala, vai me encher o saco, mas não. Você tem que realmente botar ele muito de lado e falar, estou vendo a dobra, né? E a outra coisa é você achar que vai quebrar e não vai, mas, cara, ele é testado numa máquina lá milhões de vezes, 1000 vezes até ele dar problema. Então, assim, é super confiável, dá pra ter. Já tá na 5ª geração. Sim. As primeiras eram mais frágeis, mas agora já tá super consolidado. Mas com certeza. E foi bem especial, porque eles fizeram um mural que era uma parede dobrável, igual o celular.
E aí o início do comercial era a parede fechada, aí eu paro na frente da parede e a parede abre assim, igual o celular. E aí eu faço uma arte nessa parede. Nessa dobra, né? Nessa dobra, exato. Nossa, foi muito... Arte mesmo, não pós-produção. Não, foi a mão na massa. Olha, sacana. Foi muito legal. Foi a primeira vez, né, que eu estou assim, em rede nacional, levando a arte, né? E você falou que foi um comercial super produção, né? Hiperprodução. Tipo, começou 6 da manhã, acabou 8h30 da noite. Pra 2, 3 minutinhos de comercial. Essa é a nossa vida. É o que a gente faz. 40, 50 pessoas, assim, no set de gravação, aquelas câmeras gigantes. E repete, troca lente, luz, e vai daqui, muda não sei o quê. E tal. Tem que ter bastante paciência. Muito. Esse dia, graças a Deus, eu tava bem zen, bem tranquilo. Repetia 40 vezes a mesma coisa, tava tudo certo. Porque tinha que chegar andando, né? Olhar e tal. Exato. Qual que é a conta? É 48 vezes 20, 18, é isso? Vezes 18. Vezes 18. 864 litros, é isso? Aí. Quase 1.000 litros. Quase 1.000 litros de tinta. Porra. Show, né? É animal, E do SBT, eu acho que eu pintei uma caixa d'água, né? Que tem 1.500.000 litros de água. E é só a caixa d'água do ar-condicionado. Sério? Do SBT. Eles têm uma caixa d'água pro ar-condicionado? Imagina o que tem de 7 lá dentro. O ar-condicionado não pode parar. Nunca. Senão pode queimar tudo, né? Sim, sim. E essa água... É tudo galpãozão, assim, né? Que pode esquentar. Não, eu vi quando você postou que você ia pintar lá. Ficou linda, mas eu não imaginava que era do ar-condicionado. E água gelada, térmica. Fica suando, assim. Que da hora, velho. Foi muito legal pintar essa caixa d'água. Foi um grande desafio. Que é enorme. Foi o maior desafio ou não? De repetição, assim, foi. Porque, cara, chegou uma hora que minha mão ia cair. Parecia que ela ia cair, assim, sabe? E foi aquela técnica das vírgulas, né? que é muito repetitivo, né? Tendinite? Tendinite já algumas vezes. Aí o que aconteceu? Eu ensinei a mão esquerda a pintar também. Aí eu revezo. Você consegue com as duas? Hoje eu sou também ou não? Não, simultâneo não rende tanto. Não? Não. Até porque... Acho que é uma graduação, né? Então, se você fizer aqui, a não ser que você faça em cima e embaixo, mas aí fica muita treta, né? Eu já tentei. Só dessa vez do Muro de Berlim que deu certo. Aí eu peguei um spray em cada mão. Igual um louco mesmo. Mudou o estilo, né? Nossa, mas aí foi mais por tempo do que por técnica, Foi, né? exato. Mas no dia a dia, assim, cansou um pouco a mão direita, já reveza pra esquerda, aí cansou a esquerda, passa pra direita, pra ir revezando, né? A gente tem um lance aqui que é um curtograma, cara. É até um exercício que eu fiz a primeira vez quando eu comecei a fazer terapia. E isso me ajudou muito a entender coisas que, cara, que tinha na minha vida e que eu já fazia, que não fazia mais sentido, ou coisas que eu deixei de fazer. Curtograma é assim, imagina 2 colunas, numa delas você coloca o que você gosta e não faz, na outra você o que não gosta e você faz. Então, entender da sua primeira coluna o que você gosta hoje e você já não faz por conta do tempo, por conta do trabalho. Putz, passar assim uma madruga inteira dentro da minha sala de pintura. Eu amo fazer isso. Eu amo. Só que hoje eu tenho uma nenê. E isso não dá. Momento não consegue. Eu cheguei até a fazer o movimento de levar o meu ateliê para minha casa para eu poder fazer isso, mas não rola, porque eu faço barulho, porque eu gosto de ouvir minha música, o cheiro da tinta e etc. Então não rola mais. Inclusive cancelei meu ateliê de casa e voltei pro meu ateliê antigo, reativei ele, mas passar uma madrugada inteira assim é possível. Mas dentro da rotina, com a criança pequena, não dá. Mas você não ficava zoado no dia seguinte de trabalhar a madrugada inteira? Ficava, aí tipo, tinha que dormir até, sei lá, 2 da tarde, assim. Mas, as madrugas rende muito. Rende porque ninguém te atrapalha, né? Não toca o celular, não tem barulho. Nossa, eu amo as madrugas. Recentemente eu fiz isso. Sexta-feira passada, que eu tinha que entregar um projeto no sábado, que foi um projeto gigantesco também, uns telões que eu até comentei contigo. Só que, cara, os renders não terminavam, a coisa toda não ia, e aí eu passei de sexta pro sábado. Só que no sábado eu tava ruim, velho. Só o pó. Tô velho já, né? Cheguei nos 40. Puta, cara, ficar uma noite sem dormir, pra mim, hoje em dia, faz diferença. Você tem filhos? Tenho 3. 3. Tenho 3 meninas. Então você sabe, né? Quer passar as noites claras. E aí o contrário, não gosta, mas faz. Obrigado. Cara, o tabagismo. Eu não gostaria de estar fumante ainda, mas eu ainda estou.
Pra mim é um processo. Mas eu achei que era um ritual pra você, que era uma coisa de mas é um ritual nocivo, né? Aham. Que ele me ajuda a, sei lá, dar um relax e tal. Cigarro normal mesmo. Ou Tabaco, né? Tabaquinho. Tabaco de enrolar. Não assim. esses que você compra. Pode assim? Não, pode não, pelo amor de Deus, não. É tabaco mesmo. Sim. Eu comecei a fumar com 15 anos, cara. E aí até hoje, eu já parei várias vezes, já tentei parar diversas vezes, e pra mim é um grande desafio hoje. Eu tenho até vergonha de fumar, sabe? Não fumo em lugar público, não fumo na frente das pessoas, eu vou lá no meu cantinho. É um processo, né? Pra você conseguir. É um processo. É. E já me chicoteei muito por isso, muito, me puni muito. Pô, como que eu tô em busca da evolução espiritual, que eu tô em busca de transcender a minha mente, minha essência, e tô conectado com isso. Mas Esses dias a gente fez uma gravação aqui do uma Léo, coisa de cada vez, né? do Léo Isbano, que ele inclusive conduz, né? Medicina e tal, ele é músico. Aham. A gente fez um set aqui de gravação da banda dele. E aí ele contou uma história de uma pessoa X, que ele via, né, durante esse processo, que ele via os cigarros, via as bitucas. Tipo, o cara conseguiu deixar. Mas tipo um guia, assim, que ele enxergava? Não, ele, durante a cerimônia, ele... Com a ayahuasca? É. Aham. Ele via, mano... Eu já tive muita limpeza do cigarro com a ayahuasca. É. Muita. Inclusive, uma vez eu vomitei um tumor preto. É inexplicável, meu irmão. Eu peguei ele na mão, assim, era um tumor, cara. Juro. E eu senti que veio do meu pulmão mesmo. E mesmo assim, esse diacho é difícil de largar, viu? É, né? Por isso que é importante nem começar, né? É muito importante. Nossa senhora. Mas dizem que é o vício mais difícil de você largar, né, cara? O Drauzio Varela falou isso uma vez, né, uma entrevista no Jô, eu acho. Porque ele foi tabagista há muito tempo e aí ele conseguiu parar. E ele falou que foi a coisa mais difícil da vida dele. E aí depois ele começou a correr, virou maratonista e tal, e virou sinônimo de saúde. E ele falou pro Jô, cara, o prazer que eu tinha e a sensação que me dava era tão maravilhosa que se eu soubesse que eu vou morrer daqui a um mês, a primeira coisa que eu faria agora era acender um cigarro. Porque pra ele fazia muito bem, mesmo ele sabendo que fazia muito mal, entendeu? É isso. Esse é o negócio. Esse é muito louco, porque é uma... Prazer. É uma coisa antagônica, né? É. Mas que eu nunca tive esse vício. Então, e aí teve um guru famoso que falou também uma vez sobre isso. Tipo, pô, me ajuda, não sei quem foi pedir orientação pra ele, me ajuda a parar de fumar. Ele falou, primeiro eu tenho que me viciar pra depois te ajudar a parar, porque eu não sei como é isso. Aham. Porque dizem que a parada mais difícil que tem é você largar o cigarro. Mais do que qualquer outra droga, o cigarro é o mais... Eu já fumei, achei ruim pra caramba. Não, eu também, mas assim, pra quem gosta, é muito difícil. Não é largar. que eu fumava, mas assim, tipo, de moleque. De zoeira. Aquele negócio desse assim. Então, mas... Pra mim, desceu azedo quadrado. Tá ligado? Pra mim Pra também. mim, me dava uma excitação com 15 anos. Quando eu botava um cigarro na boca, meu pênis já ficava ereto. Olha que coisa Olha só. louca. Juro pra você. É uma particularidade minha aqui que eu tô abrindo hoje, mas, assim, Você não se sei sentia explicar. poderosão, assim, tipo adulto. Não sei, eu sentia... Eu nunca fumei pra parecer pra ninguém. Sim. Era uma coisa, um prazer meu mesmo, assim, Sim. sabe? E sempre foi. Só que eu já fumei bastante. Hoje, o número de cigarros que eu fumo é assim, 1, 2 por dia. Um maço por dia. Não. não. É tipo o cara fala, não, eu fumo pouco hoje, eu fumo um maço por dia. Não, pelo amor Já de Deus. fumei 3, né? Agora eu fumo um só. Aí a voz Aquela voz, assim, já fumei 3. Aí você fala, cara, mas a tia Margarida morreu com 92 anos e nunca fumou. Oscar Niemeyer morreu com mais de 100 É. e fumava dentro do hospital. É, É foda. mas enfim, é difícil demais, cara. E, cara, e uma coisa que a gente também normalmente pede aqui é uma música de cada convidado, né? Já que somos aqui o plugado. Uma música que traga uma lembrança afetiva, que traga uma memória legal, interessante, que tenha marcado aí por algum motivo sua vida. Ciganos do Espaço. Essa música foi a música do meu casamento e eu sinto que ela me conecta muito com esse lugar de um reencontro de almas assim com a minha esposa, que eu realmente sinto e acredito nisso, e que desse reencontro de almas veio o nosso fruto, né, de amor, que é a nossa filha, e eu sou muito grato por isso. Então, essa música é eternamente lembrada. Legal. A gente tem a playlist lá no Spotify, a gente vai adicionar. Boa. Animal, velho. Porra. E na sua última exposição que eu fui, não sei se foi a última que você fez, acho que sim, Foi a nova era. Nova Era.
Eu lembro que teve também um momento ali que alguns artistas tocaram, alguns artistas pop, cantores e tal, outros de músicas um pouco mais temáticas, ligadas à espiritualidade, coisas do tipo. E teve um momento muito legal que você trouxe uns indígenas para falar da comunidade deles e explicar um pouco da tua visita lá. Eu queria que você falasse um pouco da tua relação com eles e o que isso contribuiu para tua arte, como você chegou lá e o que isso agregou para você. Na exposição Nova Era, eu recebi 2 etnias diferentes, que é o povo Pataxó, que é do Nordeste, e o povo Xauandaua, que é do Acre. Eles vieram especialmente para a exposição, né? Eles vieram compartilhar vivências com as pessoas e trazer algumas mensagens do povo da floresta, né? Dos povos originários. Minha relação com eles é de total respeito, meu irmão, reverência. Porque eu acredito que a gente precisa honrar quem estava aqui antes de nós, sabe? Olhar para isso e reelaborar essa história para que a gente possa tomar um rumo diferente do que foi até aqui, né? Eu vejo um grande movimento agora acontecendo, né, na política e etc., mas ainda é um assunto que precisa ser muito olhado, porque eles têm muito para ensinar para a gente. E eu abri esse espaço para eles poderem entregar, né, para eles poderem vir ali compartilhar com as pessoas algumas coisas sobre a sua cultura e os seus fundamentos, e foram experiências muito lindas, foram vivências maravilhosas, assim, pessoas muito tocadas. O povo Pataxó é um povo assim extremamente cuidadoso, amoroso. O Xauandaua tem uma força espiritual assim incrível. A gente fez uma roda de rapé também na exposição. Foi algo extremamente auspicioso. O que é uma roda de rapé? Rapé também é uma medicina da floresta, né? Feita de tabaco e cinza de alguma árvore específica, e que é a medicina. E aí você aplica o rapé nas narinas. Ele é um pó que ele não é cheirado, tá? Ele é aplicado. Você sopra o rapé, você ou se autossopra ou sopra em outra pessoa. E essa medicina ela é a força masculina, é a força do pai. Ela é a força do aterramento, da presença e da integridade. É isso. É uma medicina bem forte também. Uma roda de rapé, acontece muita cura. Eu já tive muitos aprendizados também. E eles falaram muito sobre o cuidado com o meio ambiente, né, cara? Porque às vezes a gente falou muito de casa, dos chakras da nossa casa, do nosso corpo, mas a gente depende muito dos recursos e da natureza. E eu lembro que eles falaram bastante disso, né? Da gente ter essa consciência ambiental e tudo mais. Exato. E você também faz isso nas tuas obras, né? Porque você já criou uma cadeira, eu lembro, com as latas de spray que você... de spray, sim. Virou uma obra. Quando eu não os levo para reciclagem, porque todos eles eu levo, dou o destino certo para eles, aí eu invento coisas, né? Invento objetos, quando eu tenho um pouco de tempo, de passar madrugadas no meu ateliê. Nesse momento eu mais reciclo do que outra coisa, mas é isso, muito bom. E eu fui até eles, até o povo Xauandaua recentemente, em junho. Viajei até o Acre, fiquei 10 dias na comunidade. E a minha ida até lá, eu fiz uma oficina de arte com eles, compartilhando um pouco dos materiais que eu uso aqui na cidade para fazer os murais, né? Porque eles são muito artistas. Muito. Olha esse bracelete, irmão. Isso aqui é uma obra de arte. Não, por isso que eu te perguntei. É incrível. E eles trazem mirações através das pinturas deles, que você toma a medicina da ayahuasca e você tem mirações de geometrias. Eles expressam essas geometrias através da arte, muitas vezes. Então é algo muito especial, assim. E eu participei do feitio da medicina, que é como a ayahuasca é feita. Demorou 7 dias pra gente fazer a medicina. Muito tempo. Pra fazer a mistura das ervas e tal? 24 horas com o fogo aceso. Tipo, tinha turnos das pessoas pra poder alimentar o fogo, mexer a medicina, coar ela. Nossa, pra receber o cálicezinho assim, meu, é um trampo que você não imagina. Muito forte. Preparação. Muito forte. E aí tem o chefe lá que vai dizer, agora chegou no ponto certo. O chefe é o seu Pelé. Ele é um dos maiores feitores de ayahuasca do mundo, assim. Ele é muito reconhecido, assim, sabe? Só te chamar pela Pelé, tradição dele. Pelé. Ele é o Pelé da ayahuasca, exatamente. Ele é o pai do Caiá, que hoje é o líder espiritual do povo Xauandaua. E a mãe dele, a dona Francisquinha, é uma grande curandeira reconhecida pela ONU como uma das 13 abuelas guardiãs da terra.
Olha só. Cara, é uma coisa especial. Eu fui assim, na raiz mesmo lá. Eles são extremamente especiais, assim. Eu aprendi muito, principalmente sobre simplicidade. Eles não conversam muito. Pouco se fala. Eles falam que o povo da cidade fala muito. A gente acelerado, fala. Eles não. Se atropela, né? Eles estão em estado de presença, de conexão com a natureza. Atenção, né? Plena Eu atenção. vi uma casa ser montada de madeira com um teto de palha, assim. Uma casa ser montada em um dia, sem ninguém mandar nada no outro. Eles nem conversaram. Nem trocar ideia. Não, simplesmente aconteceu. Cada um sabia o que tinha que fazer, não precisa falar. O fluxo ali foi que foi. Incrível, uma conexão entre eles incrível. Foi uma puta aula. Foi uma faculdade em 10 dias que eu tive ali. Sobre princípios e valores da vida, básicos que a gente perde. Que legal, cara. Verdade. E, cara, e outro paralelo que eu queria traçar rapidinho aqui pra gente fechar é assim... A gente tá no Plugado Podcast, eu e o Mafia, a gente é muito nerd, muito entusiasta de tecnologias, você me conhece também, você sabe, né, o quanto eu gosto de computadores, essas coisas, e você tem um tipo de arte bem analógica, bem manual, bem artesanal, e como que você vê essas artes digitais, tecnologias de redes neurais, inteligência artificial, porque muito rola essa discussão entre os artistas, né? Principalmente os que já trabalham digitalmente, porque você também usa projetor para de repente te ajudar a guiar, de repente para fazer algum guia, alguma... Nas geometrias sagradas. Exato, assim, como que você vê o uso das tecnologias, desde um projetor que eu já vi você usando numa parede para te ajudar a fazer ali o primeiro esboço. Um iPad, né, para ajudar a construir um rascunho. Exato. Como que você vê isso no seu trabalho e como você vê essas ferramentas, mesmo para um cara mais analógico, como você, mais artesão mesmo, até os caras que são só artistas digitais mesmo? Eu acho que tudo tem os dois lados da moeda, né? E eu acredito na parte positiva dessa tecnologia, que ela vem chegando e vem trazendo novas informações, novas possibilidades, infinitas possibilidades com a inteligência artificial, né? Eu acredito que é uma bela referência para iniciar um trabalho. E, assim, o iPad, meu Deus do céu, isso facilita tudo, facilita muito a vida, porque hoje eu vou apresentar uma proposta para um cliente, sento ali 2 horas, desenho um puta de um projeto enorme, e aí para poder ser aprovado, eu não sou tão didático e assim afim ao Photoshop ainda, estou me abrindo para ele, mas o que no Procreate ali, no Sketches, que é um aplicativo no iPad, né? Vou desenhando com a caneta ali bem na mão mesmo e sai. Rascunhão. E sai. A Amanda, que é meu braço direito, ela usa muito o Photoshop também. Ela me auxilia muito na criação de algumas obras, principalmente em inserir elas no contexto original. Tipo, o prédio, como ficaria o prédio. Tipo, aplicar a arte que a pessoa possa visualizar ali. Fazer um mockup de um prédio. É muito importante isso, claro, né? Como que vai aprovar um prédio sem a pessoa... Exato, visualizar a parada. Visualizou, exato. Pra mim é fácil visualizar, porque tá aqui dentro de mim, lógico. É preciso exteriorizar isso pro outro, né? Depois a gente combina, então, eu te ajudo com o Photoshop e vou te apresentar o Galaxy Tab, que é melhor que o iPad pra você desenhar com a S Pen, vai ser maneiro. Muito bom. Mas e o lance da inteligência artificial substituir, né, muitas vezes a arte ali, ele criar do zero. Você dá um comando e ele vai te entregar ali uma arte ou 50 artes para você escolher o que você quer. Isso... Cara, eu acho que a parte humana é sempre importante ter. Porque, afinal, se trata de sentimento, né? Se trata do artista interiorizar aquilo. Ele pode ir em busca disso para poder ter uma referência na criação dele. Sim. Eu acho isso magnífico, é muito legal isso, imagina. É genial. Você sabe que eu posso pedir para a inteligência artificial usar o seu estilo e ele vai chegar muito próximo e pegar várias referências mundiais e usar o seu estilo e fazer alguma... Mas nunca vai ser igual o que eu faço. Não vai ser, Nunca vai ser. Então, acho que a arte está bem preservada. Não tem com o que se preocupar. Eu acho que não. Muito artista se preocupa, né? Fala, cara, eu concordo totalmente com ele. Eu acho que o fator humano, cara, a máquina ela pode automatizar, ela pode facilitar, ela pode deixar mais rápido, mas eu acho que o sentimento e a emoção são coisas que as máquinas não têm e nunca vão ter, cara. Elas podem processar mais rápido que a gente, pensar mais rápido que a gente, mas a emoção e a sensibilidade, craft, exatamente, né? Cara. A intenção, muitas vezes, ela
elas nunca vão chegar. Que muitas vezes é o que vende, né? A intenção ali. Pô, Com a história certeza, por trás daquela obra, né? Não a obra em si. E outra, né, cara? No tipo de trabalho dele, ele pintou casas de pessoas, de blogueiros, de encomendas, coisas do tipo e tal. Tem a relação humana, né, cara? Total. Né? Você pode, por exemplo, num cenário, num estúdio, falar assim, eu quero imprimir aqui um plotterzão com alguma arte no estilo pop art aqui, gera aí pra mim alguma coisa, e você colocar pra um cenário X. Mas receber o artista na tua casa, falar o que você quer, as relações humanas, esse tipo de coisa, por mais que a gente use os aplicativos e converse com as pessoas, nada substitui esse olho no olho que a gente tá tendo aqui até agora, as risadas, as pausas, o café. Então eu acho que... É que rola uma histeria da galera. Não, pelo amor de cara, Deus. Mas eu acho... Eu, pensando como um cara que gosta de tecnologia, sempre que vem uma mídia nova, as pessoas acham que a anterior vai morrer. O jornal não morreu até hoje. A né? rádio não morreu. Quando veio a televisão, o cinema vai acabar, o filme vai acabar. Acabaram de rodar o Oppenheimer com um filme 70mm, uma tecnologia dos anos 30, sabe? Que é o filme ali. Então eu acho que nada acaba, as coisas vão se somando, entendeu? A rádio acabou? Não acabou, velho. Ela se reinventa, ela muda. O vinil, Pô, eu fita adoro cassete, exatamente. Vinil. Então assim... Talvez o gramofone mudou e evoluiu pro vinil, mas assim, o ritual de assistir, colocar uma bolacha ali e você dar play, ter agulha, isso, né, isso não muda. Vem coisas novas, né? Aqui eu ouço o vinil e o Spotify. Exato, você tem aqui tudo, né? Você tem toda a tua coleção no bolso, que você não poderia, exatamente. Exato. Mas acho que uma coisa não exclui a outra e nada substitui a emoção humana e a sensibilidade. Animal. Pô, só tenho a agradecer. Deixa suas redes sociais pra quem não te segue ainda. @mena.011, segue eu lá no Insta. Tem o site também, né? Tem bastante. Bom, o Instagram hoje tem tudo acoplado ali, né? Tem o Linktree ali. Uhum. E aí pode encaminhar pra tudo, né? E aí, eu quero fazer uma obra aqui na produtora. Como que faz? Pra pedir um orçamento, fala com a Amanda, como que é? São vários tipos, né? Você quer uma intervenção na parede, por exemplo, ou você quer um quadro? Tem os dois tipos. Né? Tipo assim, aqui é um galpão. Pô, quero fazer a parte de fora inteira. Massa. Aí eu preciso de foto desse ambiente, da metragem e de uma referência, de uma técnica que você goste, que você se identifique. De um norte, né? Eu gosto da flor da vida. Não, eu quero fazer um animal, quero... Aí você que expressa aquilo que você deseja e eu enquadro isso dentro da minha proposta artística, né? Aí você faz o mockup... Proposta, orçamento. Exato. Animal. E para comprar um quadro? Tem uma galeria pronta, já tem lá vários... Tem o catálogo nesse Linktree aí que tem lá no Instagram também, naquele linkzinho da bio, né? E tem o catálogo pronto, mas também é a mesma coisa. Eu quero um quadro 1 por 1, porque essa parede aqui vai ficar legal um quadro 1 por 1. Tem as encomendas também. E aí você pode me mandar uma referência, eu gostei desse quadro aqui que você fez. E aí eu posso ir seguindo mais ou menos por esse caminho. Animal, galera. Encomenda aí que... Por favor, isso inclusive fortalece a força da arte. Total. Porque quanto mais encomendas e mais oportunidades de trabalho eu faço, mais oportunidades eu tenho de compartilhar arte em grande proporção, né? Total. Esse último prédio, por exemplo, haja quadro para pagar um quadro. Uma intervenção dessa, né? Sem dúvida. E eu faço com muito tesão, com muito carinho, com muito amor. Não, só pra ficar chavecando o dono do prédio 2 anos e meio, dá pra sentir que é uma coisa que você queria muito, né, velho? Muito, com certeza. A ponto de eu doar o meu trabalho, o meu esforço, todos os dias que eu estive lá, meu tempo, minha energia, tua equipe, o material, parceria com loja com marca de tinta que você tem, né, de insumos, grana, tempo, enfim, tudo pra poder fazer a parada ficar lá e tocar as pessoas que passam ali. Você tá com quantos anos? Tenho 32. Tá novão, hein? Bastante energia. Fiz recente. Dá pra pintar bastante prédio por aí. Se dá. Tô na flor. Animal, obrigado. Américo, deixa suas redes sociais. Gente, também. Muito obrigado. Sempre um prazer, Máfia, fazer aqui a dupla contigo. Hoje um dia mais do que especial, porque é uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver e ver toda essa evolução e conviver intimamente. É um cara que eu admiro como pessoa, como filho, como pai, como irmão. Enfim, vi toda essa evolução e te admiro de verdade. O artista é recente, mas eu te admiro desde antes. E foi muito especial estar aqui. Quando ele falou que era você, eu falei, mano... Eu considero ele meu primo, vou considerar pra sempre. As pessoas às vezes têm uma noção de que um relacionamento quando acaba não deu certo. Eu enxergo que ele deu certo durante muito tempo e um período não fez mais sentido. Então tenho muito respeito pela sua família, tenho muito amor por todo mundo. Um beijo pra Érica. E quem quiser me seguir, @AméricoFázio. E lá tem todos os meus agregadores, meus links também.
E me assistam no Reclame também, que agora eu tenho um quadro de tecnologia lá. Multishow. No Multishow, exatamente. O Reclame é um programa do Multishow. Eu tô lá agora. E quem quiser mandar uma DM vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Tamo junto. É isso aí, galera. Se você não segue ainda, vai lá, Plugado Podcast, em todas as redes também. Deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho das notificações e acompanhe a gente aí. Valeu, grande abraço. Até mais. Gratidão. Tamo junto.